Olá, Manuela. Que bom te encontrar aqui, que bom você ter essa disponibilidade de conversar com a gente e a gente poder entender um pouquinho mais sobre como é que está essa organização dos jogos. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho de você, de contasse um pouco sobre sua trajetória, como é que você chegou até aí. Oi, Fabiano, tudo bem? Um prazer estar aqui com você nessa entrevista. Eu sou Manuela Bailão, sou formada em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. Comecei um pouco pensando nessa história de Jogos Paralímpicos sem saber, lá na graduação, com a minha monografia de conclusão do curso que tratou da inclusão das crianças com deficiência na escola regular. Terminando a graduação, iniciei um mestrado que também continuei com esse mesmo tema, né? Como que a educação física poderia proporcionar essa inclusão ou melhorar esse processo para as crianças com deficiência. Concluindo o mestrado, eu comecei a trabalhar no SESI, uma instituição meio que irmã do SESC, né? Na área de esporte e lazer, meio que deixei de lado a questão da inclusão, da deficiência e tudo mais, mas ao sair do SESI eu fui para o CPB, para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e lá efetivamente eu comecei a trabalhar especificamente com esporte paralímpico, com atletas com deficiência. Trabalhei por quase 9 anos na coordenação de missões e projetos de patrocínio de atletas, né? Então, no Brasil, eu era responsável por organizar as delegações brasileiras que participavam dos Jogos Pan-Americanos e Paralímpicos. E, ao sair do CPB, surgiu essa oportunidade de vir para o comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos aqui em Tóquio. E estou aqui faz 9 meses, mais ou menos. Sou gerente de credenciamento de comitês paralímpicos nacionais para os Jogos de Tóquio 2020. Bacana isso, hein? Que legal. Eu acho que é um currículo invejável esse seu, assim, me deixa até feliz de saber que tem uma brasileira acompanhando e organizando todos os jogos, os credenciamentos dos jogos. É, com o adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, é uma consequência da pandemia do Covid-19, né? Que a gente tem acompanhado isso no mundo inteiro. A partir da mudança da data dos Jogos Olímpicos, quais foram as novas estratégias traçadas pelo comitê organizador, né? Como que as equipes de trabalho conseguiram se reorganizar e reestruturar para esse novo cronograma? Bom, isso ainda está acontecendo, né? Eles anunciaram o adiamento dos jogos ao final de março. É uma decisão, é preciso esclarecer um pouco que os jogos são, o dono dos jogos é o Comitê Olímpico Internacional, né? Então, praticamente a decisão majoritária do Comitê Olímpico Internacional, claro que existe uma comissão com o comitê organizador dos Jogos de Tóquio, com o governo do Japão e o governo metropolitano de Tóquio, e também o IPC, que participa de algumas dessas decisões, né? Então, desde o início da pandemia e tudo mais, já estavam se organizando. Eles tinham falado de apresentar uma proposta, se eu não me engano, em maio, mas imediatamente em março eles já vieram com a proposta do adiamento. No entanto, as decisões a respeito de como as coisas vão acontecer ainda não foram divulgadas em todos os aspectos, né? Eles colocaram o prazo máximo do verão de 2021, porque existe um contrato do governo de Tóquio, do comitê organizador. Então, esse é o prazo máximo para a realização dos Jogos, considerando o ciclo esportivo, considerando a pandemia, o verão em si, que é a estação dos Jogos. Eles fizeram esse adiamento, mas reuniões estão acontecendo para estabelecer o cronograma de acontecimento em função de instalações esportivas, hotéis, vila. Tem uma série de contratos que precisam ser renegociados para a realização dos Jogos. Então, isso ainda está em andamento e eles estão fazendo a divulgação dessas decisões à medida que eles conseguem
ter uma decisão tomada, né? E com a sua experiência dentro do comitê do Paralímpico, né, nacional, e agora no comitê organizador dos Jogos de Tóquio, quais as principais diferenças que você pode destacar no formato da organização de um evento dessa magnitude, assim, né? Se você acompanhou as organizações do Brasil indo para os Jogos, né, Pan-Americano, Parapan, e agora como é que tá? Como é que você consegue enxergar essa diferença nas organizações? A principal diferença que eu vejo, principalmente falando de Paralímpico, que é a minha experiência que eu tenho no Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro é uma das 10 potências do esporte paralímpico, né? Nos Jogos do Rio, ficamos qualificados em 8º lugar no quadro geral de medalhas. E eu percebo que é uma organização extremamente evoluída dentro do esporte paralímpico, né? Então, é uma referência, inclusive na América, é uma referência para a África. A gente tem muitos acordos de cooperação com países da América e da África para o desenvolvimento do esporte. E o que eu vejo aqui agora, como organização internacional, atendendo a clientes do mundo inteiro, é essa diferença em relação ao profissionalismo do Comitê Paralímpico Brasileiro, em relação a muitos países pequenos que ainda têm muitas pessoas que trabalham como voluntárias, que não têm dedicação exclusiva, que trabalham ainda naquela dedicação a uma causa da pessoa com deficiência, dos movimentos ainda pequenos nos seus países, né? Então, eu vejo essa diferença muito gritante em países pequenos, quando você fala de África, quando você fala das ilhas ali do Caribe, ainda estão se desenvolvendo. E por isso também não tem muitos eventos esportivos, não promovem muito isso, o esporte em si, porque tem poucos atletas também. É difícil o recrutamento de atletas com deficiência em nível de Jogos Paralímpicos. Normalmente é um atleta que já tem uma história anterior e que, ao se tornar deficiente, continua numa carreira de atleta, né? Isso acontece muito quando a deficiência é adquirida, mas o desenvolvimento da base ou para esses países pequenos é mais complicado. Então, essa é uma diferença muito gritante que eu vejo em termos de amadorismo e profissionalismo, no sentido de quanto esses países têm de recurso para investir no esporte. Quais os efeitos econômicos com o adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos aí para Tóquio, para o comitê organizador? E não sei se você sabe responder até em questão do Comitê Olímpico Internacional, né? Qual foi o impacto isso para o Japão e para o mundo? Com certeza vai ser um impacto muito grande. Eu não tenho autoridade para dizer do tamanho desse impacto, mas o que eu tenho lido, o que eu tenho pesquisado, o que eu tenho me informado, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico também estão tentando meios de apoiar os países, né, de enviar recurso para que os países continuem mantendo seus atletas na ativa, continuem fazendo seus eventos. Em termos de jogos em si, do evento grande, eu acredito que eles vão manter o que é essencial para a qualidade do atendimento aos atletas, que é o público-alvo do evento, né? A qualidade do serviço aos atletas vai ser mantida, mas pode ser que algumas coisas sejam cortadas no sentido do que, não o que é supérfluo, mas o que não é essencial para o serviço do atleta. Vou dizer, por exemplo, o que eles fazem, aquelas festas na cidade, né? Que alguns pontos eles põem telões e promovem os jogos e a comunidade vai e a sociedade participa. Isso é uma coisa extra aos jogos, não estou dizendo que não vai acontecer, mas é um tipo de ação que pode ser diminuída dentro do orçamento, entende? Então, eu acho que serviços essenciais serão mantidos, o impacto vai ser muito grande, principalmente para patrocinadores, que vão ter que rever esses contratos, o que eles ainda vão permanecer patrocinando, o que eles não vão conseguir manter até o próximo ano. Então, são várias esferas que precisam ser analisadas, né, nesse sentido. Mas vai ser um impacto muito grandioso. Acho que
esse adiar por um ano e manter todos os contratos vai ser devastador. A sorte é que é uma economia muito forte, né? A economia japonesa é uma economia muito forte. A gente tem aí o exemplo de Atenas em 2004, que o país, né, meio que entrou numa recessão depois dos Jogos e que até hoje não conseguiu se recuperar tão bem. Mas, por sorte, o Japão tem uma economia forte. Eu espero que eles tomem as medidas necessárias. Eu confio muito no governo e no povo japonês nesse sentido. Você tem toda uma experiência aí, né, na organização dos eventos esportivos anteriores a toda essa pandemia, e agora com essa pandemia, como é que você perspectiva isso, né? Quais você imagina, quais seriam as principais mudanças, né, para a realização de novos formatos de eventos, não só esportivos, mas eventos grandiosos no mundo, assim? Você acha que tem grandes mudanças pela frente? Eu li uma vez, recentemente, um artigo que acho que esclareceu muito bem como isso vai mudar. A gente tinha, e todo mundo sabe, uma regra de segurança em aeroportos. Após o ataque do 11 de setembro nos Estados Unidos, isso mudou radicalmente, né? Você pode ver que as regras ficaram muito mais estreitas, que a forma de identificação de segurança e de todos os procedimentos em voos internacionais e mesmo em voos domésticos foram ampliadas e ficaram muito mais severas. O que eu acho que vai acontecer para os grandes eventos vai ser um pouco nesse sentido. Eu acho que a população, o ser humano em si, que está aqui hoje, durante essa pandemia, vai ter mudança de comportamento natural em relação a hábitos de higiene, né? De comportamento social mesmo, em questões de distanciamento, de limpeza, de evitar aglomerações. Eu acho que vai ter um impacto muito grande em relação a ingressos, né? Eu acho que não vai haver aquela hiperlotação dos grandes eventos. Eu acho que vai haver uma regra de limitação de espaço para isso. E eu acho que algumas medidas de checagem de segurança, como a gente já vê em aeroportos, por exemplo, temperatura, aqueles portais de desinfecção que tem, seja de álcool, seja de produtos de desinfecção, talvez eles comecem a implementar esse tipo de coisa. E o que eu vejo pessoalmente é que a coisa online está funcionando muito bem, né, Fá? Então, eu estou vendo, por exemplo, eu já não preciso mais ir na academia, eu consigo, com os professores que têm ofertado isso na internet, eu consigo fazer treinos da minha casa. Então, pode ser que alguns eventos, as lives de música, por exemplo, é lógico que não é como ir a um show, mas eu acho que a gente vai mudar o nosso comportamento em relação à frequência nesses eventos. A população em si vai ter uma mudança de comportamento e, claro, as regras de segurança vão ser ampliadas. Muito obrigado pelo esse bate-papo. Agradeço sua disponibilidade de tempo aí do Japão. Eu sei que deve estar super corrida a sua vida aí, né? Mesmo na pandemia. Mas muito obrigado por participar com a gente desse bate-papo. Eu que agradeço, Fabiano. Foi um prazer falar com vocês, um prazer falar com o pessoal do SESC, muitos colegas que já passaram, já ou ainda trabalham por aí. Um grande abraço para todo mundo. Sayonara.